Bom dia. Bom dia a todos daqui do Instagram. Estou começando uma nova jornada por aqui com vocês, em cima do devocional da Camila Vieira, Plenitude, em que eu e alguns amigos coaches, alguns amigos que são monitores da Febracis e que gostam dessa inspiração de devocional, irão conduzir aí 40 lives em cima do livro devocional Plenitude da Camila Vieira. Então hoje quem chegar por aqui eu quero convidar a vir mais vezes visitar aqui esse momento, que será sempre nas quartas e nas sextas-feiras às 6 e 7 da manhã. Então vou esperar meus amigos aqui entrarem para a gente começar em cima do dia 1, o primeiro dia do devocional. Olha aí, chegando o Emerson. Bom dia, Emerson, tudo bom? Vou te chamar aí. Bom dia, minha amiga. Como é que tá? Tudo bem? Bom dia, tudo bom, Emerson? Bom Estamos dia a aí. todos, né, que estão nos assistindo hoje, né? Uhum. Esse dia maravilhoso. Vai ser excelente, vai ser muito excelente, porque esse conteúdo, ele é muito bom, né, Emerson? O conteúdo Tá? da Camila. E quando eu vi ali as lives dela em abril, quando ela começou o devocional, eu fiquei encantada. Então, desde abril eu estou interessada em comprar o livro, em começar a fazer, só que aconteceu várias coisas e não deu. E aí, quando eu fui fazer o CIS lá em São Paulo, juntou a motivação com mais algumas pessoas, aí te convidei, aí agora vamos tirar do papel a ideia, tirar da mente a ideia, né? Concretizar. Não, e é muito legal porque eu dei o Plenitude de presente para minha esposa, né? Aham. Eu não tinha feito porque eu acabava fazendo sempre o café com Deus Pai e Uhum. dei para ela o Plenitude. E aí foi bom porque é um desafio bom, né? Aí eu acabei não lendo, né? Eu dei de presente, mas não li. E realmente eu dei uma estudada nele, assim, ele é muito. Ele é como a gente havia conversado, né? Ele é um processo de construção, né? Do- em 40 dias, né? É uma construção de uma transformação. Então, vamos lá, a gente está no mês, né, de um desafio, né, que é ajudar pessoas, né, que sofrem com depressão, ansiedade e contra também, né, a questão do suicídio, né, que muitas pessoas não falam, né, mas aumentou desde a pandemia. Só em Porto Alegre, né, aqui no Rio Grande do Sul, aumentou muito, aumentou mais de 80% dos suicídios. E as pessoas, como não podem, não falam muito, né? Mas realmente, hoje, se tu parar e fizer uma reflexão, quantas pessoas na tua volta que tu conhece, que tu já tá sabendo, né? Que, que houve, né? Questões de suicídio, né? Que era uma coisa que antes não se falava muito, a gente também nunca prestou muita atenção, mas que hoje, né, hoje se a gente parar e for conversar com algumas pessoas, sempre tem alguém do nosso meio, né, do nosso meio, assim, que tem alguém, né, eu já tive alguns amigos aí que infelizmente decidiram se desligar desse mundo, né, muito novos, e como tu sabe, eu também vivi essa experiência, né, com a minha filha, né?
que ela, com 12 anos, ela tentou suicídio e isso realmente foi o que me fez despertar para essa coisa da inteligência emocional e buscar mais conhecimento para entender, né? Porque naquele momento eu não conseguia me perdoar por não ter visto os sintomas, né? Não ter visto o que estava acontecendo debaixo dos meus olhos, né? Não era só para mim, eu trabalhava e sustentava, dava todas as questões fundamentais, né? Que normalmente, eu tô suprindo as necessidades, né? Alimentação, moradia, roupas boas, escola boa, tudo, mas o principal que era eu estar presente, eu dar o meu tempo mais para ela, realmente, isso eu nunca tinha parado para eu repetir um padrão, né? E aí depois disso foi uma jornada aí, e aí a gente acabou se conectando e realmente mudou minha vida. E ontem, né, como eu te disse, ontem eu recebi, né, a notícia de que eu vou ser avô, né? Aí, aí tudo, eu quando me ligou, eu já, bom, para me ligar esse horário, né? Aí deve ser alguma coisa nesse sentido. E era, né? E o que é interessante, né? Eu sei que eu tô quebrando um pouco do que a gente vai fazer, mas para as pessoas entenderem, né? A questão do devocional também fala de conexão com você e com os seus, né? Isso que é importante. As pessoas entenderem que o devocional ele te conecta contigo e com os teus, né? Com a tua família, aquelas pessoas que tu mais ama, as tuas principais conexões. E o que eu mandei para ela, né? Eu disse para ela, filha, primeiro, parabéns, né? E segundo, nós precisamos conversar, nós cinco, já incluindo a criança que está dentro dela, né? E em terceiro, né? Eu quero que tu saiba de uma coisa. Tu é muito preciosa, eu te amo e eu tô contigo. E ela disse assim, eu pensei que tu fosse, que tu fosse me rejeitar, que tu fosse avacalhar comigo. Eu disse, mas por que, filho, eu te amo? Tu é o amor da minha vida, por que que eu vou fazer isso? Mas na cabeça dela, ela ficou sabendo um dia antes, ela não sabia como dizer, ela achou que nós iríamos criticar ela, eu ia rejeitar ela, criticar ela, mandar ela fazer alguma coisa, né? E, e aí, aí ontem depois meu pai me ligou e disse, ela tá muito feliz com a tua reação, porque ela pensou uma coisa e tu fez totalmente o contrário. Mas o que que eu entendo depois da jornada do autoconhecimento? Este Emerson faz isso. Aquele antigo Emerson talvez faria o que ela achou que eu ia fazer, que era criticar, que era julgar e não acolher, né? Então, esse Emerson consegue entender, né, com inteligência emocional, consegue entender o momento, né? É o Isso. momento, imagina, o maior momento de uma mulher é ser mãe. E nesse momento, tu tem que ser amado. Não é criticado, não é julgado. Não é esse momento. Não é ser rejeitado, né? A Débora, que trabalha muito com isso, né? Questão familiar. Tu entende o que eu tô falando, né? É o pertencimento, né? Pertencimento, conexão, várias linguagens aí, várias atitudes e posturas, né? Bom dia, Carla. Carla chegou quietinha ali. Bom Bom dia, Carla. dia! Tudo bem? Prazer. Esse é Nos o conhecemos Emerson. aqui. Aí ele tava falando um assunto aí tão sério, não podia nem falar, tava ouvindo aí com atenção. Isso. Mas tá bom.
Então tá, antes eu abri, quando eu abri a live eu já passei ali, né, as primeiras instruções, que essas serão 40 lives sobre esse livro devocional da... Para quem não conhece, gente, esse é o livro, ó, da Camila Vieira, tá? E aí, quem entrar aqui, né, nas lives, tem aí, se quiser entrar, como entrar para o nosso grupo, que lá a gente vai colocar o PDF para quem não tem e vai disponibilizar exercícios, porque acontece, esse devocional deu vontade de fazer não só por causa de todo o conhecimento que ele traz e consciência, mas porque a gente consegue colocar em prática os exercícios e trazer mais consciência ainda com o exercício, porque às vezes a gente só falar aqui, vira uma chave, né? A gente cai uma ficha ali do que tem que mudar, mas às vezes a gente não toma uma atitude. E com o exercício a gente toma uma atitude. Então depois eu vou colocar nos meus stories quem quiser entrar no grupo, ou quem quiser vir, né, entrar no grupo, e se por acaso perder o story ali, volta e manda uma mensagem para nós no direct, ou no próprio comentário ali na própria live, que a gente vai mandar aí para vocês o grupo para vocês entrarem, tá? Então, esse grupo vai ser composto por eu, o Emerson, a Carlinha e mais algumas pessoas que de vez em quando virão, outras vezes não. Algumas vezes o Emerson vai abrir, nem sempre vai ser eu. Algumas vezes, quando a Carlinha estiver preparada também, acredito que vai abrir também. E é isso, tá? Então, hoje é o dia 1. Eu coloquei de fundo aqui essa música que eu nem conheci através do devocional, essa Águas Purificadas. Achei bem interessante a Muito letra lindo. dela e gostosa de ouvir também. Né? Vocês que já estão mais aí, acredito que já conhecem. A Carlinha me disse, Débora, é muito linda essa música. É muito linda essa música mesmo. Tá? E eu coloquei ontem, daí escutei, aí eu vou colocar, só não consegui abrir ela no início, né? Então, por que a Camila também escolheu essa música? Porque ela diz assim, ó, quero beber do seu rio, Senhor. Porque o autoconhecimento, ele permite a gente isso. Por isso que a gente entra tanto, né, na palavra de Deus, na Bíblia e tudo. Porque quando a gente não está no autoconhecimento, é como se a gente estivesse cego no mundo. A gente conhece algumas passagens bíblicas, mas a gente não compreende com profundidade o que tem ali. Então, querer beber do seu rio, Senhor, como diz aqui a letra da música, é algo como se tu quisesse sempre estar em conexão com ele. É beber literalmente a água da fonte. É não ficar escutando coisas do mundo, ou ficar querendo interpretar algo. É tu mesmo, tu contigo e com Deus, fazendo uma interpretação fiel àquilo, entende? A algo, a alguma pergunta que eu queira ter. Então, é se conectar direto com Deus, com o Criador, com essa energia incrível do universo, para beber direto da fonte, né? Então, muito legal essa letra dessa música, porque ela traz essa consciência, né? Então, hoje, o dia 1, eu vou só ler o título e vou passar para o Emerson ler um pouquinho mais, e aí a gente já começa a debater, para a gente ficar aqui dentro de 1 hora a nossa live. Bem rapidinho, gente, só vou falar assim, ó. Esse livro, ele é tão interessante, a Camila fez milimetricamente pensado, né? Porque as 4 primeiras lives a gente vai falar sobre consciência. Então, hoje, sexta, quarta-feira que vem e na outra sexta-feira nós vamos falar só sobre consciência. E aí, de 4 em 4 lives, vai ser sempre assuntos diferentes, assim, um pouco diferentes, tá? Depois a gente vai falar sobre identidade, as próximas 4 lives. Depois sobre obediência, orgulho, humildade, hábitos e atitudes que transformam, visão positiva de futuro, perdão e, por último, será estratégias para vencer o mundo. Então, assim, bastante conteúdo. E eu olhei assim, eles todos, os assuntos se conversam, mas não são exatamente os mesmos assuntos. Então,
todas as lives serão diferentes. Nenhuma será igual à outra. Então, por isso, eu convido novamente, se mantenham aqui com a gente nas quartas e nas sextas, nesse primeiro momento, para entender aí, ver, aprender, refletir, trazer consciência e buscar essa mudança interior, tá bom? Então, hoje, o tema do dia vai ser: como está a sua vida hoje? É uma reflexão profunda, né? Como está a sua vida hoje? Eu quero também te pedir uma gentileza. Se tu não tem o Plenitude, venha sempre para a live com papel e caneta. Reserve um caderno para isso. Um caderno especialmente para ouvir o Plenitude. Para ouvir, porque se você não tem ele, é importante você anotar tudo que chega de informação para você escrever literalmente as mudanças que vai realizar na sua vida. Tá bom? Então, hoje o tema: como está a sua vida hoje? E a leitura de Provérbios diz assim: quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído, sem aviso e irremediavelmente. Provérbios 29, 1. E eu vou passar essa parte para o Emerson, porque como ele abriu a live, ele comentou que aconteceu com ele, com a filha dele na infância, né, na adolescência, se não me falha a memória, ou no início ali da pré-adolescência, e diz muito sobre isso. Quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído sem aviso e irremediavelmente. Então, o Emerson, ele teve aí uma mudança radical após um fato que aconteceu com ele, e aí ele conseguiu mudar antes que fosse destruído por completo, né, Emerson? Então, vou É passar isso para aí. ti. Como tu tinha falado que era beber dessa fonte, né? Eu entendi, o beber da fonte é porque Deus se fez verbo, né? Se fez verbo, tem a palavra. E quando a gente bebe dessa fonte, bebe da palavra. E, e o legal é que a gente está começando, né, falando de provérbios, porque provérbios foi nada mais, nada menos escrito pelo homem mais sábio até hoje, né, reconhecido até no mundo dos negócios, foi Salomão, né? E esse livro, né, e isso está na Bíblia, né? É um livro de conhecimento, de sabedoria. E ler todo a gente que está no hoje, acho que a maioria das pessoas que trabalham a questão da auto performance, elas leem um provérbio pelo menos por dia, né? É um capítulo do provérbio. E aqui tu vê esse capítulo, esse versículo, ele ele é ele é uma reflexão. Tu vê que tu começa com uma reflexão e já entra numa outra reflexão, tá? Tu começa com uma reflexão: como está o seu dia hoje? E aí tu para e diz, meu dia eu tô bem, né? Hoje eu tô feliz, coisas aconteceram ontem, nós estamos iniciando o dia e eu tô bem. Mas quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído, sem aviso e irremediavelmente. E aí, voltando àquilo que eu tinha falado para vocês, qual foi a minha repreensão? Eu repeti um padrão que eu criticava, que eu não fui feliz, que era o que o meu pai fazia. E não estava errado, mas foi o que ele aprendeu. O pai dele fez isso, trabalhava, e ele trabalhou desde cedo, desde muito novo, então ele aprendeu ao que? A prover as coisas financeiramente. Mas ele nunca foi um cara presente e um cara que validasse, que desse amor, que desse carinho. A forma de amor dele era não deixar faltar nada. Era ser o provedor da família. Essa era a forma de amor dele. Ó, não falta comida, não falta roupa, não falta casa, né? Tem uma boa moradia, não falta nada. Não falta calçado. E eu repeti o padrão.
E aí o que que eu fiz? Eu repeti o padrão com a minha filha. Só que eu sofri também com isso, com essa rejeição, porque eu sentia que era uma rejeição que o meu pai tinha comigo. Porque, de uma certa forma, eu criticava ele pelas atitudes dele, pela forma com que ele foi um pai para mim. Ele teve muitas qualidades, muitas coisas boas que eu aprendi, mas a questão do amor era uma coisa que para mim faltava, que era aquela coisa de validação, de dizer que tem orgulho, que sentia orgulho de mim, que me amava, me abraçar, dizer que me amava, né? Que eu era um filho precioso. Não, eu não tinha isso. Por quê? Porque ele não recebeu também isso, ele não tinha como. Quem é que vai dar o que nunca recebeu, né? Então eu repeti isso. E aí o que que aconteceu? Da mesma forma com que eu fui machucado, eu machuquei a minha filha. Eu repeti esse padrão. Só que, diferente de mim, para ela foi mais profundo. Tanto é que ela, né, aos 12 anos, ela tentou suicídio. E aquilo para mim ali foi uma repreensão. A minha repreensão foi ali. E aí? Até quando tu vai continuar fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito e vai esperar ter outro resultado? E aí, quando tu ingressa numa jornada de conhecimento, de beber da fonte, de ler, de fazer reflexão, de refletir sobre as coisas, porque vamos lá, aquilo que não foi bom para ti, ela tem que servir para duas coisas, né? Ou ela te bota dentro de uma jaula, né? Ou ela te serve como um professor. Ela te ensina alguma coisa. Eu prefiro ter isso como um conhecimento, como um professor. Me ensinou. Não foi bom para mim. Aconteceu isso. Opa, um ponto de reflexão. Eu tenho que mudar. Tá errado. A maneira com que eu estou me comunicando com a minha filha tá errado. A maneira com que eu me comunico com as pessoas que eu amo estão erradas. A forma de eu abordar as coisas está errada. Há momentos, né? E a inteligência emocional, ela traz isso. Traz que tu tem que ter o sentimento certo, no momento certo, a intensidade certa. E eu não sabia disso. Não significa que eu não esteja preocupado, não significa que não foi uma surpresa, mas significa que eu escolhi também ter os melhores sentimentos nesse momento, em vez dos piores. Porque o antigo Emerson, se não tivesse ouvido a repreensão, talvez não estivesse hoje comemorando mais uma vida. Porque a primeira coisa que eu fiz na minha reflexão foi, com 12 anos, ela podia ter perdido a vida. E eu podia não estar comemorando hoje, ela está gerando uma vida. Então eu sou grato a Deus por ele estar me dando essa oportunidade de ver a minha filha feliz gerando uma vida, quando que ela quase tirou a própria vida. Que reflexão você faz disso? Quantas pessoas à sua volta estão em depressão, estão aí sem achando que não tem solução, ou que gostariam de simplesmente sumir, né? E e não fazem uma clara reflexão das coisas que aprendeu. E como eu disse, tu pode escolher duas maneiras de enfrentar os teus problemas. Ou eles te aprisionam, ou você aprende com eles. E aí traz a questão da consciência, que é o que a Débora estava falando. Quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído. Sim, tu destrói a tua família, tu destrói a tua felicidade, tu destrói a tua vida profissional, a tua vida financeira, todas essas coisas, se tu não aprende, se tu decide que aquilo não vai servir de ensinamento e tu persiste no erro. E aí depois, sem aviso, irremediavelmente, vem aquilo que você mais lutou para não ter.
a pior fase. Se a gente hoje está aqui, é que a gente quer que você faça essa reflexão. A sua vida hoje, ela tá boa, ela tá bem, você tá com todos os pilares da sua vida alinhados, você tá, né, abundantemente em todas as áreas da sua vida, tá tudo maravilhoso? Ou tem áreas que estão desafiadoras? E a gente vem aqui justamente para te trazer essa reflexão. Será que tem coisas que tu tem que refletir melhor e aprender com os erros? É isso, Débora. É contigo. Vou passar para a Carlinha falar e daí depois eu faço umas reflexões aqui. Vou trazer umas perguntas poderosas. Vai, Carlinha. Tá bom. O Emerson falando aí sobre essa consciência, né? Esses feedbacks que até como a Camila traz, que feedbacks a vida tá te dando, né? Quais são as coisas que estão acontecendo ao teu redor que não, que você sabe que não tá bem, mas você meio que tá fechando os olhos para isso, né? E é interessante você olhar para isso e essa pergunta, como é que está a sua vida? Mas não é no geral, é cada área. Como é que está cada área da sua vida? E foi algo que eu disse até para a Débora, começou a cair algumas fichas para mim, porque a gente tem aquela mania, né? Eu acho que é mania. Ah, tá tudo bem. Ou então, tá como Deus quer. E aí foi um puxão de orelha, porque a Camila disse assim, você está trazendo a responsabilidade para Deus, que é uma responsabilidade sua. Como que você vai dizer assim, tá como Deus quer? Isso é a responsabilidade. O que é que você está fazendo para mudar essa sua resposta, né? Mudar essas áreas que não estão bem, que você está dizendo assim, tá como Deus quer. Então, é algo assim que a gente precisa, de fato, parar e olhar para cada área. Fazer uma lista, todas as áreas da vida e olhar como é que está isso aqui, quais são os feedbacks que eu estou recebendo disso aqui, o que é que está acontecendo, seja dentro de casa, seja fora, seja no trabalho, seja com amigos, com filhos, com seus pais, como que está essas relações, quais são os feedbacks. E, é interessante porque a Camila falou sobre isso e trouxe que mesmo que a gente recebe esses feedbacks, a gente às vezes não aceita. E aí é que está o problema. Porque a gente está ali recebendo, não aceita, fecha os olhos, tampa os ouvidos e continua um negócio ruim e você diz, eu não sei o que é que eu estou fazendo, que tá... mas a vida está te dando às vezes os feedbacks e você não está ouvindo. Então, assim, é parar realmente. Vai doer, tem uns que dói pouco, tem outros que dói muito, porque não é fácil você ouvir críticas, não é. E aí, trazendo aqui pro digital, que é muito aqui a minha área, tem muito esse negócio agora de, tem um hater aqui falando isso, tem um hater. E começou um movimento de, tipo assim, certo, tem pessoas que vêm para te machucar mesmo, né? Não tá nem aí. Não é um feedback. Ela vem para poder te ofender mesmo. E aí começou um movimento de meio que expor, né, os haters. Mas é bom parar também para olhar, tá? Aquela pessoa parou para te dizer isso aqui, certo? Pode ter um fundo de maldade, sim, que ela quer aparecer, ela quer causar, ela quer te ferir, mas pode também ter aquele outro lado, tá? Ela parou para te falar alguma coisa. E por que não dar uma atençãozinha? Não é trazer para o coração, é colocar amor ali naquele momento e parar e analisar. Tá, isso aqui que ela trouxe, será que tem fundamento? Ou será que é aleatório, não tem nada a ver? Porque ela parou para escrever isso aqui para mim, né? E aí eu tava, eu nunca comentei isso aqui com Débora, mas algo que me trazia muito medo. Algo que me trazia muito medo de, tipo assim, eu não vou fazer um vídeo falando sobre esse assunto aqui porque eu não tenho tanto domínio nesse assunto. E se uma pessoa comentar que eu não sei? Só que no fundo eu sabia que eu não sei de fato todo o conhecimento sobre determinado assunto. E tá tudo bem eu não saber.
Não preciso saber todo o conhecimento. Mas eu estava com medo de que alguém viesse e dissesse, olha, tu não sabe. E às vezes a gente tem um medo assim da pessoa chegar e dizer o que a gente tem medo de falar que a gente não sabe. E às vezes é só isso, né? E aí eu digo assim, tá, mas eu não preciso ter medo de quem chega e diga assim, ah, tá tudo bem, realmente, eu não sei tudo. Eu tô estudando, tô aprendendo, tá tudo bem. Se você quiser, né, ou se você souber mais do que eu, vai lá e faz também. Pronto, tá tudo bem, gente. Aí eu fiquei, meu Deus, e tanto tempo fiquei travada com isso. Tanto tempo que eu fiquei travada. Ah, não vou fazer, não vou falar sobre esse assunto. Porque tem pessoas que sabem mais do que eu e se chegar a dizer que eu não sei isso aqui. E é verdade que acontece, e é com todos. Às vezes a gente nem para pensar. O que é que a gente está deixando de fazer hoje com medo de receber esses haters, receber um comentário, um feedback, tá? Então é mais ou menos isso que eu quero deixar pra gente, esses dois pontos para a gente analisar. Quais são os feedbacks que a gente está recebendo e que a gente não está aceitando, né? E quais são os feedbacks que a gente tem medo de receber para a gente e tá nos travando com medo de receber esses feedbacks. É isso aí. Depois eu vou completar esses teus dois detalhes aí, esses dois que tu trouxe. Eu vou trazer umas perguntas que eu peguei da própria Camila ali, né? Então, gente, assim, o que eu penso? A gente precisa trazer consciência, como a Camila mesmo fala, né? Eu vou deixar o som aqui bem baixinho, espero que não atrapalhe. Então, que tipo de consciência? Consciência para o teu estado atual. Consciência para o teu estado atual. Então, assim, como a Carlinha falou, feedbacks da vida. A nossa conta bancária é um feedback. Se a gente está com dívidas, contas atrasadas, se a gente está no negativo no banco, ou volta e meia precisa usar o cartão de crédito, é um feedback da vida. É um feedback. É um exercício que a gente tem que fazer e olhar para isso. Por que eu preciso todo mês usar o cartão de crédito? Por que eu estou presa ao cartão de crédito? Por que eu não consigo pagar, receber minha receita ali todo mês e já comprar as coisas antecipadamente e ainda ter uma reserva? Por que eu não consigo ter essa organização? Entende? Então, a conta bancária é um feedback. O teu trabalho é um feedback também. O teu trabalho é um feedback. Ele é resultado do que tu construiu durante a vida e o que tu acha que mereceu ter. Então, se tu acredita que tu merece esse tipo de trabalho, é isso que tu merece. É por isso que você está aí. O cargo, o local, a empresa. Então, se tu tem um chefe crítico, você merece isso? Se você tem um trabalho que não te valoriza como pessoa, é isso que tu se sente merecedor? É assim que tu se sente merecedor da vida? Deus nos deu vida e vida em abundância, tá escrito lá. Abundância. Abundância significa eu me sentir merecedor. Merecedor de tudo. Entende? Então, por que eu tenho que me submeter a coisas que me doem, que me machucam? Porque às vezes eu tô num relacionamento tão disfuncional. Eu me sinto tão pequeno que eu preciso ficar num relacionamento disfuncional. Ou eu me sinto tão menos, tão pequeno que eu não consigo, às vezes, ter força para dizer o que me dói, o que me machuca. É isso? Bom dia, Mônica. A Mônica estava fazendo live agora há pouco, ó. Saiu da live dela e entrou na nossa. Feedbacks, mais feedbacks. Quando o teu esposo, tua esposa, traz uma questão, reclama de algo, a Camila ela traz muita consciência para isso, porque foi uma das maiores dores dela, né? Então ela fala ali sobre grosserias, impaciência,
Às vezes a gente dispara palavras contra o cônjuge e a gente não se dá por conta. É um vício. Nós temos, às vezes, o vício da crítica. Nós fomos tão criticados na infância que a gente tem um vício de criticar. E aí a gente reclama. A gente não olha o positivo daquela pessoa, a gente reclama. Ou a gente desmerece aquela pessoa na frente de outras pessoas. Vício emocional. Entende? E tem a ver com essa dor que a gente traz lá da infância, dos nossos pais, que normalmente um deles ou alguma outra pessoa que nos criou. Compreende? Então, assim, se o esposo tá reclamando, ou a esposa tá reclamando, tá sempre sinalizando alguma coisa, tá te chamando atenção para algo, às vezes pode não ser em reclamação, mas ela tá sempre sinalizando algo, sinalizando, olha, não gosto de ir em tal lugar, não gosto de tal lugar, não gosto de fazer tal coisa, não gosto de não sei o que, não quero. E você insiste. A Camila ali, ela cita sobre grosserias, impaciência, sabe? Ela tem o D alto, como a gente chama, né? Ela tem um grau de dominância muito alto, então ela é muito rápida, ríspida, impaciente, impulsiva. Aquilo irritava o Paulo, ela fala num outro livro, né, dela. Então, assim, o quanto tu não está ouvindo quem está contigo. O quanto teus filhos, às vezes, né, quem tem criança pequena, a criança está sempre na volta, implorando quase um carinho, um abraço. Sabe aquela criança que fica nas pernas da mãe, a mãe está ali fazendo comida, está fazendo alguma coisa dentro de casa e a criança está sempre na volta. A criança fica mendigando o teu carinho e tu não para, não baixa, não olha nos olhos. Você serve os teus filhos? Você faz uma mesa posta, você que é mulher, faz ali uma vez por semana algo de diferente na alimentação da tua família. Você tem uma rotina de presentear a tua família, o teu marido, o teu filho, com presentes diferentes, porque cada um tem a sua linguagem. Alguns têm, a linguagem é o tempo de qualidade, outros a linguagem é atos de serviço, outros é toque físico. Então você presenteia as pessoas da tua família com algo que é da linguagem de amor dele. No caso do esposo, uma massagem, um presente diferente de vez em quando, ou um jantar romântico, que é tempo de qualidade. Então, quando a Camila fala sobre os feedbacks da vida, é sobre isso. Sobre tu olhar para todas as esferas da tua vida, os pilares, e avaliar. Porque tudo é feedback. A conta bancária é feedback. A felicidade ou a cara reclamona do teu esposo é um feedback para você. A reclamação dos pais, às vezes. Filha, faz tempo que tu não vem me ver. Filha, o que tu tem feito? Nossa, tu tá diferente. Nem sabia que tu tinha comprado tal coisa ou que tu tinha ido em tal lugar. Isso diz muito. Eu não tô dando tempo de qualidade para os meus pais. O quanto você tem cuidado da sua saúde. Você tem sobrepeso, ou você tem talvez gastrite, azia, não vai no Refluxo. médico, refluxo, você tá com queda de cabelo ou unhas fracas, você tá com algum problema de saúde que você tá procrastinando há horas de ir ao médico. O quanto você tem se cuidado e tem se sentido merecedor dessa vida. Então, assim, tudo é feedback. Uma criança que fica trancada no quarto jogando videogame por horas e não vê o pai entrar ou a mãe entrar em casa é um feedback. Criança que está com miopia, eu vi uma reportagem, a gente está aí com uma quase pandemia de miopia, mas criança
criança com miopia, eu vi um médico falando que é excesso de tela. Excesso de tela azul, a luz azul, sabe? A luz azul causa miopia. É Então, que nós crianças... passamos muito tempo na TV, né? Da nossa época era a TV de tubo. Isso. Nós não Então, tinha, na nossa época não tinha celular, né? Então, não. Eu vi, eu vi, mas eu era vi TV. esse médico, e aí era um debate de um médico e uma psicóloga, e os dois estavam falando, e aí ele disse assim, gente, tu não vê criança na rua hoje. Tu não vê criança brincando de amarelinha, pulando corda, fazendo ciranda. Tu não vê os pais das crianças sentados com eles numa praça brincando. Tu vê, às vezes, os pais, eles levam... E é tão interessante que os pais levam as crianças para a praça, pegam um livro, ou ficam mexendo no celular, ou ficam conversando com alguém, e as crianças ficam brincando. Eles querem que as crianças brinquem, e eles não ensinam as crianças a brincar. Eles não entram na brincadeira junto. Eu falo muito, né, no meu Instagram sobre a criança interior, e eu falo que a pessoa, para ela curar a criança interior dela, também é brincar com a criança interior, deixar essa criança brincar. E uma das formas de nós, pais, curarmos a nossa criança é dando esse presente, brincar com os filhos. Quem não tem filho, brincar com o sobrinho, brincar com o afilhado, brincar, sabe? Brincar literalmente. É isso aí. Entende? Então, assim, eles querem que as crianças brinquem, mas ninguém ensina as crianças a brincar. Eles dão um telefone, um tablet, mandam a criança, liga no Netflix aí. Aí a criança vai. E é engraçado que eles têm 3 anos, eles já sabem colocar no Netflix, né? Eles sabem mexer melhor no celular que nós. Mas daí tu vai dizer, vamos brincar de passa-anel. Eles param assim, Aí, que isso, tia? mas eu acho importante também isso que tu tá falando, como é importante, né? Não é no nosso, acho que na nossa vida, acho que a gente passou por algumas situações assim, né? Ah, não me leva a mal, vou fazer uma crítica construtiva. Não, amigo, não quero crítica construtiva. Eu ouvia isso, é construtivo. Vou tentar levar pro lado positivo, né? E quando tu aprende que o melhor é feedback do que crítica construtiva, porque crítica construtiva é crítica. Tá criticando. O feedback é tu entender o que o outro tá sentindo, é tu colocar como o outro se sente, né? Eu não sabia o que que era feedback antes. Eu também vinha com esse papo da crítica construtiva porque faziam comigo. Aí, quando eu aprendi a questão do feedback, eu disse, não, o melhor é o feedback. Porque o feedback é eu dizer como eu me sinto sobre a situação que está ocorrendo. E fazer a pessoa refletir sobre como tu está te sentindo. Porque a crítica é tu criticar o que a pessoa está fazendo, mas não dizer como tu está te sentindo, porque a outra pessoa ela não sabe como tu está te sentindo. E o feedback está justamente nesse limite. Olha, e por isso que eu fiz essas aspas, porque muita gente não sabe o que, que é crítica construtiva, que é criticar o ato do outro, tá? Para dizer que podia ser melhor, do que tu dar um feedback que é demonstrar, de fato, como tu te sente com aquilo que a pessoa está fazendo. E deixa a pessoa... Por isso que a consciência é que traz a verdadeira mudança, através do forte impacto emocional, né? Ou até mesmo, né, repetidamente, que a gente já aprendeu, mas quando a gente é constrangido. E o feedback, ele te traz um fator, ele te traz o constrangimento de tu entender, opa, não era este sentimento que eu queria gerar nessa pessoa. Essa é a diferença. É tu fazer a outra pessoa entender que o que ela está comunicando não está gerando a emoção certa em mim. Isso. É só essa diferença que as pessoas, talvez, assim como nós,
a vida toda passaram recebendo crítica construtiva e nunca receberam feedback. E quando tu aprende que o feedback é muito melhor, não é para te ficar constrangendo as pessoas, mas é para te mostrar para a pessoa que está comunicando como tu está te sentindo referente àquilo que ela está falando. Aí, Que viu? isso, esses fogos aí, Emerson? O Instagram é meio doido, né? Alguns Aí, ó. gestos que a gente faz, aí ele faz as coisinhas, ó. Olha lá. Gente, eu não tinha visto essas coisas ainda. Ah, Exatamente isso, né? Tu sabe que tem um outro livro que eu já comentei em outras lives, o Jeito Harvard de Ser Feliz, que ele fala sobre isso também, né? A crítica ela é muito diferente do feedback. Uma coisa é o feedback, uma coisa e a outra coisa é a crítica, né? Porque a crítica, o único intuito é de colocar a pessoa para baixo, entende? Literalmente é destruir a autoestima daquela pessoa. Até porque assim não existe crítica positiva ou negativa ou construtiva. É É tudo crítica. crítica. Sempre vai ser crítica e sempre vai botar o dedo na ferida e machucar, entende? O feedback é até interessante porque tem um estudo científico que fala sobre isso. Feedback, para te chegar num feedback para a pessoa, para sinalizar ela que ela tá fazendo algo de errado, e olha como a gente faz errado em casa, tá? Por isso que a Camila traz muito aquela coisa ali do feedback que o marido dela, né, que os esposos, que o casal, né, dá um pro outro. Então, assim, a pessoa tá sempre falando que não gosta, que tu tá sendo ríspida, que tu tá sendo grosseira, que tu tá sendo mal educada, que tu... por que tu tá gritando? Por que fazer tudo correndo? Entende? E aí tu nunca ouve, tu nunca ouve, tu nunca ouve. É um feedback, entende? E o que acontece? É um feedback leve, porque nas empresas, né, conforme lá o estudo do Jeito Harvard, que eles até ensinam diferente, é assim, tu vai construindo feedbacks positivos, vai validando a pessoa, tu vai fazendo pelo menos de 3 a 6 validações positivas no dia para chegar no feedback negativo, para realmente sinalizar a pessoa de algo negativo que ela fez. Existe esse estudo científico que tu precisa construir, tu precisa validar. Porque como todas as pessoas passaram por dores e traumas da infância, todo mundo passou, ninguém saiu ileso, todo mundo passou, né? Então, quando tu vai falar algo para alguém, de algo que tu não gosta, normalmente a pessoa ela vai ficar ressentida, porque é a forma que é o recurso que ela aprendeu lá na infância mediante as dores dela, né? Toda criança que tu vai chamar atenção, ela fica emburradinha e triste, né? E É. algumas criam um vício de rebater, entrar na defensiva. O que São a os gente faz gatilhos. quando fica adulto? Né? A Camila fala muito isso no livro dela, no outro livro, no livro da Viva Sua Real Identidade. Como ela vivia na defensiva. O Paulo falava um negócio, ela rebatia. Ele falava, sinalizava alguma coisa, ela rebatia. Estava sempre murmurando e tentando ter a palavra final do assunto. Como a gente faz isso? Quantas vezes a gente faz isso? Né? Eu digo, eu fiz isso. Eu acredito que todo mundo, em maior ou menor proporção, sem o autoconhecimento, faz isso. Entende? Então, assim, voltando para aquela leitura de Provérbios, né? Quem insiste no erro depois de muita repreensão será destruído, é sobre isso. Como é que um casamento acaba? Excesso de... A pessoa está sempre te sinalizando algo e tu não toma uma atitude. Como que o Não foi da relacionamento... noite pro dia. Não Não foi da foi noite da pro noite dia que pro dia. aconteceu isso. Exatamente. A questão de crianças, por que a criança ela se afasta tanto dos pais e cai e cai lá na adolescência? Por que a casa do coleguinha às vezes é mais legal do que a casa do pai e da mãe? Por que chega na adolescência, ou passando um pouco a adolescência, na fase ali dos 20 anos, às vezes nem o dia dos pais mais é interessante? O amigo vai lá para, né? Ele vai lá para casa do amigo,
vai para casa de outras pessoas e não vai visitar o pai no Dia dos Pais, ou vai com peso. Ai, que coisa, vou ter que ir no Dia dos Pais lá na casa do meu pai, ou vou ter que ir na casa da minha mãe no Dia das Mães, por obrigação. Entende? O que aconteceu na infância e na adolescência dessa criança e dessa pessoa que ela criou esse mecanismo de defesa, que é um mecanismo de defesa. E tem muito a ver com o orgulho que nós vamos falar em umas lives mais pra frente. É um mecanismo de defesa, eu preciso me defender. Aquela pessoa ali não me faz bem. É meu pai e minha mãe, mas não me faz bem. Então, por que eu vou visitar ele no Dia dos Pais ou ela no Dia das Mães? Feedback da vida, gente. Tem alguém que te traz esses feedbacks e você nunca parou para pensar o porquê? Hoje, tome nota. Então, assim, para quem entrou depois, eu vi que Ricardinho aqui, um amigo meu, entrou, o Rafael e a dona Ricarda. Nós estamos fazendo o devocional da Camila Vieira, que se chama Plenitude. Temos um grupo do WhatsApp, me chama no direct quem quer entrar. Lá a gente vai disponibilizar esse PDF do livro para quem não tem condições de comprar o livro nesse primeiro momento. Esse livro, quando ela fala ali dos feedbacks, ela traz um exercício depois, que é isso que eu vou propor para vocês hoje. Quem estiver com a gente e quem quiser fazer, é tomar nota de todas as áreas que tu lembrar da tua vida e pensar sobre esses comportamentos inadequados. Pensar sobre isso, refletir e escrevendo. Olhei tua live, Débora, e notei que eu tenho sido orgulhosa demais. Eu não tenho tido tempo de qualidade com a minha família. Eu não tenho dado o devido amor, carinho, tempo para o meu filho. Eu não tenho feito, ou nem lembro quando foi a última vez que eu fiz uma mesa posta, um almoço, uma janta especial para minha família. Eu faço só o café com leite ali, o feijão com arroz. Faz muitos anos que eu não visito meus pais. Toma nota. Como eu falei antes, conta bancária é feedback. Qual comportamento que está fazendo com que eu não fique no azul, que eu tô sempre no vermelho? Olha para os teus comportamentos, o que eu posso mudar em mim hoje? Hoje, gente. Hoje. Mudanças acontecem rápido. O que eu posso mudar hoje em mim para colher um resultado no mês que vem já. Entende? O que eu posso cortar, que eu posso eliminar. Eu acabei não falando sobre profissional. Quantas pessoas se dizem entregar o seu melhor e estão entregando um trabalho mais ou menos, né? Por quê? Porque tá ali só pelo dinheiro. Não tá ali porque gosta do que faz. Não tá ali porque aquele trabalho é especial, e sim porque ela precisa daquele financeiro. E aí vai empurrando com a barriga, vai fazendo sem vontade. Isso tudo é feedback, gente. Então, assim, o que eu posso fazer hoje para mudar? Então, assim, quem tiver o livro, página 27 e 28, tá? Anota a área da vida, o comportamento inadequado que você despertou olhando essa live e o que tu pode fazer para mudar, ok? Como a gente Não está é em ali a 7.1, questão das consequências, né? isso. Como é 7.1, vou passar para ti. Quer falar mais alguma coisa, Carla? Não. E até quero, uma coisa que eu lembrei, que aí você falou sobre a questão da água, e aí depois o Emerson veio e completou, e eu queria só completar mais uma coisinha. Como nós, né, associando, né, Cristo associa a palavra, né, como água, e nós precisamos o tempo todo estarmos tomando água. A gente precisa o tempo todo estar tomando água. Então, trazer aquilo que precisamos o tempo todo estarmos mergulhando na palavra, né? Estarmos o tempo todo buscando na palavra. Porque se buscar, vem também trazer ali mais consciência para a nossa vida. Às vezes a gente está com uma questão e às vezes ali na palavra
a gente encontra ali uma solução, encontra ali uma resposta, alivia às vezes aquele peso na consciência, alivia às vezes aquele peso no coração. Então, seria só isso mesmo para a gente completar aí essa questão da água, né? De trazer isso que precisamos o tempo todo, como precisamos da água, né? Para estarmos ali o tempo todo tomando água, porque precisamos também o tempo todo estarmos ali na palavra, né? Lendo, buscando a palavra. Seria só isso mesmo. Uau, isso aí. Isso aí. Eu vou passar para Débora, Emerson daí. coloca para nós aí então a música Águas Purificadoras e vamos finalizar com uma oração então. Isso que eu ia te pedir. Tá? Pode ligar Águas Purificadoras. Tá. Aí para nós. Botar esse louvorzinho atrás. Vê aí se escuta o som. Tá escutando? Tá começando. Isso. Bom. Pai querido, Pai amado, te agradecemos por esse dia que está iniciando, por essa live maravilhosa, por estarmos aqui hoje contigo. Senhor, abençoe os nossos lares e os lares de cada uma dessas pessoas que vão ver e ouvir essa live no dia de hoje ou mais para frente, né? Pai, eu te apresento hoje a minha mente, as minhas emoções e o meu intelecto. Eu te peço, Senhor, que abras os meus olhos para que eu, sem mentiras e sem justificativas, possa enxergar tudo o que precisa de transformação em mim. Que eu identifique com clareza os prejuízos que meus erros causaram na minha vida e na vida das pessoas que eu amo. Peço que tu me capacites, Pai, para que eu seja uma pessoa sábia, que rapidamente aprende diante das repreensões. Que eu tenha humildade, Pai, para reconhecer meus erros e mudar rapidamente. Tende misericórdia, Pai. Senhor, de mim, eu te peço perdão, Pai, pelos meus erros até aqui, e eu decido, com a ajuda do Espírito Santo na minha vida, construir a vida abundante que o Senhor prometeu para mim. Peço tudo isso em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Maravilhoso. Gratidão, Emerson. Gratidão por essa oração maravilhosa. Gente linda e abençoada. Esperamos vocês na sexta-feira. Quero agradecer a todos que entraram aqui desde o início. Quem entrou e saiu e vai assistir depois. E quem vai assistir depois também. Dona Ricarda, maravilhosa. Ela é mãe de uma amiga da Bruna que eu conheci, gente. Dona Ricarda, essa live vai ficar gravada. Se você quiser assistir até o final, assista conosco. E se quiser entrar no nosso grupo, que a gente vai compartilhar o PDF desse livro lá e trazer os exercícios, também pode entrar lá. Me chama no direct aí que eu lhe envio o convite do grupo, tá bom? Gente abençoada, um excelente dia para vocês. Deus abençoe imensamente esse dia que está começando. Que vocês tenham consciência, luz, paz. Seja um dia de muitas reflexões e de muito aprendizado. Tá bom? Um beijo grande. Amém. Beijão. Deus abençoe. Tchau, tchau. Deus abençoe o dia de vocês. Tchau, tchau. Tchau.